olá a todos, boa noite, gente. Sejam Boa bem-vindos noite. aqui ao podcast Tempo de Sentir. Eu sou Karine Araújo, eu sou psicanalista e nesse espaço a gente aborda alguns temas sobre saúde mental, autoconhecimento, autocuidado e algumas questões do nosso dia a dia, né? Nesse sexto episódio do nosso podcast, nós vamos falar sobre um tema bem importante, né? Quando o corpo ele começa a querer falar aquilo que a gente não consegue expressar em palavras, né? Como o nosso corpo ele começa a sofrer por coisas que às vezes a gente não consegue expressar, nem conversar, nem colocar para fora, né, em forma de palavras. É Então, verdade. para conversar sobre esse assunto, a gente convidou aqui a psicanalista Tatiane Pereira. Muito obrigada, Tatiana, por ter aceitado bater esse papo com a gente. E pode falar um pouquinho de você, do seu trabalho, e mais uma vez, obrigada, tá, por ter aceitado. Eu que agradeço de estar aqui nessa noite com você. Estou muito feliz pelo convite. Eu trabalho já com atendimentos e, assim, falo muito sobre esse assunto, sobre o cuidado com o corpo, né? Que é uma coisa que hoje a nossa sociedade agitada, né? As mídias, o que impõe a gente, né? Essa velocidade de coisas que a gente precisa fazer, de estar sempre produzindo, de estar sempre desenvolvendo alguma coisa, e muitas vezes a pessoa não percebe, né? E aí quando a gente não consegue falar isso através das palavras, o corpo sente, infelizmente o corpo sente, aparece muitas vezes como um sintoma, um cansaço, né? Uma insônia, dores frequentes. Então, assim, é muito importante. O corpo, eu costumo dizer que o corpo ele não é nosso inimigo, ele é um mensageiro. É verdade. E a gente vai falar sobre isso hoje. Vai ser muito bom poder bater esse papo aqui com você. Sou psicanalista, pedagoga, minha primeira formação foi pedagogia, e agora encantada pela psicanálise. Então, vamos iniciar aí nosso bate-papo. É o nosso encantamento, né? Hoje em dia a gente tem visto tantas situações, né? Eu também me encantei pela psicanálise. Eu sou formada também em administração, mas eu fui para esse mundo da psicanálise e estudei, fiz pós em saúde mental também, psicossocial. Então eu acho que esse mundo ele acaba abraçando a gente por coisas que a gente vive, né? A gente vê É muitas verdade. questões do nosso dia a dia e a gente acaba tomando isso de certa maneira como aprendizado. E isso acaba sendo uma paixão, né? Para quem acaba estudando, né? A gente acaba abrangendo tanta coisa, né? Essa questão que a gente vai conversar hoje, ela é bem importante, assim, até como todos os outros assuntos aqui que eu tenho falado, mas é uma questão que ela deixa da gente apresentar, né, por palavras, e a gente passa a apresentar no nosso corpo como sintomas, como você falou, né? A gente acaba sentindo coisas, e essas coisas que a gente sente, de certa maneira, atrapalha, e a gente acaba achando que é algo natural, É né? verdade. É verdade. A mulher, principalmente, né? Que a mulher desempenha vários papéis. E muitas vezes querendo performar em todos eles, né? Fazer o seu máximo, isso é muito comum da mulher, acaba se esquecendo dela mesmo, né? Desse autocuidado que é tão importante. Então, assim, o corpo ele pede socorro. Chega um momento, e assim, não é logo de uma vez, isso vem aos pouquinhos. Vem com Sim, sintomas que às vezes a gente acredita que ignora, às vezes acredita que não é nada demais, né? É uma dor de cabeça, é uma insônia, é uma tontura. E aí, quando a gente vê, já está num nível muito grande, às vezes passando até para uma ansiedade, para um sim, transtorno. Freud ele falava sim, muito disso, né? Quando ele falou, ele observou esses conflitos emocionais que eles podem se manifestar através dos sintomas. Quando nos seus estudos lá sobre a histeria, né? Ele fala muito sobre isso. E ele não, isso não significa que o médico não seja importante, né? A gente precisa entender bem, saber separar o que é parte da psicanálise e o que é parte médica. Então é importante a pessoa estar atenta ao que essa pessoa está vivendo, né? Qual é a história dessa pessoa? Será que existe alguma coisa ali de fundo emocional? Então olhar para os dois lados, né? Nem toda dor é emocional.
Mas, muitas vezes, investigar essas causas, né? Se é ou não emocional, é muito importante. Essa diferença, né? Como é que a gente consegue assim ver essa diferença, né? No consultório, no nosso atendimento, como assim você acredita que essa diferença possa ser visível aos olhos de quem atende, né? De quem faz terapia, de quem trabalha com isso? Porque assim, quando você olha, parece ser um sintoma normal, uma dor de cabeça, uma Uhum. suadeira, uma ansiedade que mexe com o nosso dia a dia. Como é que é identificável isso? Como você consegue ver que é uma coisa emocional? Como é que a gente Chega um, mo- consegue? Quando chega um momento que isso te trava, que realmente não tem mais. Você tenta de todo jeito, né? Você vê que é mais forte do que a pessoa. Quando a pessoa traz para você já vivendo esses sintomas, às vezes no trabalho, por uma pressão muito grande, ou uma pressão muito grande familiar. Então, e aí ela relata esses sintomas, né? Que eu tenho me sentido assim, já acordo com mal-estar, já acordo com dor de cabeça, me sinto mal, às vezes me sinto enjoada, e aí uma falta de ar. E assim, eu acho que dentro da psicanálise a gente tem um olhar muito profundo e acolhedor em relação ao indivíduo. Então a gente consegue, aí você vai investigando, conversando sobre o que a pessoa está vivendo, né? Não fica só no sintoma. Busca entender por que aquilo apareceu. E aí a gente descobre que é alguma situação mesmo da vida, né? Que a pessoa às vezes não percebeu e virou um sintoma no corpo. E aí a terapia pode ajudar muito, muitas vezes, encontrar outros profissionais, né, para trabalhar em parceria. E assim, mas realmente tem que ter um olhar bem cuidadoso, né? Esse cuidado importante com cada pessoa para entender ali se o que ela realmente está passando é algo físico ou algo emocional. Muitas vezes a gente consegue até tratar ao ponto de não ultrapassar esse lado físico, esse lado emocional, né? Esse lado É, emocional, quando é tratado no início, ele não chega a atingir a parte do corpo, assim, né? Como algum tipo de problema no corpo, né? Como você falou, ansiedade, dor de cabeça, insônia. Tem situações que, às vezes, a pessoa ela consegue perceber, né? Que está passando no uhum, lado emocional e ao ela perceber essa situação, não consegue atingir, né, um corpo como, né, como um problema em si. Então, se a gente conseguir, é por isso que eu falo que muitas vezes a gente acha assim, é besteira, eu sinto ansiedade 2, 3 vezes na semana, aí você fala assim, não, é normal uma pessoa sentir ansiedade, mas aí tudo tem um grau, né? Porque exatamente. tem A sentimento. ansiedade, a ansiedade, ela não é nossa inimiga, né? A gente precisa da ansiedade. Ela é um alerta, ela nos protege do perigo, então é importante que a gente tenha. Só que quando isso passa, né, para uma situação que já começa a te travar, te impedir, né, de repente você não conseguir trabalhar, ou de você não conseguir fazer a sua rotina normal, às vezes até esquecimentos, né, no meio da rotina. Então, assim, aí você já vê que já passa de uma questão somente física, né? E já virou aí por uma questão, aliás, já passa de uma questão emocional e já se tornou físico. Então, Hoje muitas vezes, a gente vê muito isso no nosso trabalho, né? Assim, no ambiente de trabalho, onde as pessoas estão muito irritadas, né? Frequentemente, estão muito assim a 220 por hora, quer dar conta de tudo. Aí a chefe às vezes pede uma coisa, você está com 10 coisas para fazer aí na fila, aguardando. Então, você quer dar conta porque você quer mostrar proatividade, você quer mostrar que você consegue fazer. Então, assim, aí vem aquela irritação, aquele estresse no trabalho, aquele clima no trabalho com seus amigos, assim, os seus colegas que convivem ali com você, e às vezes até uma irritabilidade até normal pelo estresse ali, mas quando aquilo dali você leva para casa, quando você é, pega aquele trabalho, aquele ambiente de trabalho, você leva para casa e ela começa a mexer com sua parte social, né, com seus relacionamentos em casa, relacionamentos amorosos, familiares. Quando ela começa a mexer com tudo isso, a gente percebe que ela pode ultrapassar a qualquer momento e chegar no corpo, né? Quando não... exatamente. Porque, assim, hoje em dia também, muitas pessoas, né, às vezes têm essa questão de não dar o limite, né, de não estabelecer um limite daquilo que ela consegue ou não dar conta. E aí, por passar, às vezes, a vida toda cuidando de tudo, cuidando de todos, eu sempre falo isso nos meus atendimentos, né, quando você fala muito sim para todo mundo, você está dizendo não para você.
Sim. E onde está você aí nesse, né, nesse lugar, na sua casa ou nesse trabalho? Então, muitas vezes é importante a gente olhar para realmente aquilo que a gente precisa fazer, ver se a gente vai conseguir dar conta de tudo e não aceitar tudo, né? Quantos pesos, às vezes, a gente carrega que não são nossos, né? Quantas coisas a gente acaba assumindo e aí vem trazendo para a gente, para o nosso ombro, e aí a gente não consegue dizer não. E chega uma hora que isso também vai trazendo uma irritabilidade, muda o humor, muda tudo, né? E muitas vezes traz, às vezes, isso passa por uma ansiedade ou por uma depressão, por conta de coisas, né, que as pessoas vão assumindo. Hoje burnout está aí, né? Muitas pessoas com burnout por conta dessa pressão que às vezes acontece no trabalho e a pessoa não consegue estabelecer o seu limite, né? Dizer até onde ela consegue ir. Sim. E a gente sente um cansaço até além do trabalho, né? Porque às vezes o trabalho ali, às vezes não é tão corrido assim, às vezes até um ambiente até agradável, mas você se cobra tanto, independente do ambiente. Se às vezes o ambiente é calmo, tem você, né? Que se cobra Exatamente. muito. Aí você leva essa cobrança para você e vem um cansaço que a gente percebe, né? Com os atendimentos e conversas com as pessoas, que a gente percebe que às vezes é um cansaço mental. É um cansaço de cobrança de si mesmo. Às vezes o corpo em si não está cansado, mas quando a mente ela está sobrecarregada, o seu corpo ele grita. Por quê? Porque você não consegue mais fazer coisas, né, habituais. Chegar em casa, ver um filme, chegar em casa conversar com as pessoas que moram com você, porque você está ali esgotada mentalmente. E às vezes o seu trabalho não é aquela coisa toda, mas o fato de você se cobrar, né? E isso vem não de agora, né? Isso é uma coisa que, como a gente trabalha com a psicanálise, a gente sabe que isso vem de muito tempo, é um histórico, né? É algo que a gente precisa tratar. E essa cobrança, né, que você falou, muitas vezes a pessoa também tem isso, né? Tem um perfeccionismo muito grande, né? Uma vontade muito grande de acertar. E esse desgaste emocional, ele acaba... a pessoa sente dor na cabeça mesmo, né? Uma dor física. Parece que a cabeça tá pesada, o ombro tá pesado. Então, porque muita coisa mesmo que a pessoa às vezes vai assumindo e quer fazer da melhor forma e esquecendo de si. Tem um livro que fala O Corpo Fala. Acho que você já deve ter escutado falar sobre ele também. Então, assim, e ele fala mesmo. Porque quando a gente não para ouvir, né, os sintomas, para não ouvir aquilo que ele está pedindo da gente, né, uma rotina previsível, uma organização também interior que é importante, né, uma atividade física. Então, são coisas que a gente precisa, além das muitas funções, lembrar que a gente também precisa desse cuidado, né, de um autocuidado, um momento só seu, de você poder olhar para você ali, observar as suas necessidades, uma boa noite de sono. Sim. Né? E quando a gente não consegue, como o sono ajuda? Eu costumo assim, passar muitos exercícios de respiração também, que ajudam a ter uma noite mais tranquila. Então, assim, fazer do dia a dia, né, aquilo, uma coisa mais leve, não pesar tanto para o dia a dia, trazendo tantas responsabilidades e funções, né, ou assumindo funções que não são suas. Então, eu acho que, assim, é um exercício, é um treino. O sono aí é muito importante nessa etapa, porque se você não tem uma noite bem dormida, isso vai refletir no seu dia. Então, muitas vezes você já acorda irritado, você já acorda ansioso. Então, aí afeta primeiro o sono, depois o humor, depois a energia e depois o prazer. Sim. E aí é quando você já deixa de fazer tudo, porque tem uma hora que o corpo te para. Se você não parar, ele vai parar você. E aí agora ele fala assim, agora você precisa olhar para mim. Agora é o momento de você cuidar disso aqui. Porque agora eu vou parar sua perna, sua cabeça, eu vou parar tudo, né? Exatamente. Aí, então, muitas vezes a gente tem que fazer essa pergunta, né? Ao invés de perguntar o que o meu corpo tem, é entender o que o meu corpo está querendo me contar. Né? O que o corpo está querendo me mostrar através disso tudo, né? E realmente isso é um alerta pra gente, né? E o corpo ele não fala para nos punir. Ele fala para nos alertar de coisas piores, porque
isso realmente, né, se você não para olhar, não vem só a ansiedade, a depressão, outras doenças mais sérias, né, podem aparecer. E a gente já sabe, né, estudos já falam hoje, né, de muitas doenças que são psicossomáticas, através do emocional, né, a mágoa, o rancor. Então, assim, a gente acaba trazendo uma doença física por muitas vezes não ter essa empatia que a gente tem com o outro, não ter com a gente. Eu falo muito disso também. Se olha mais com empatia, cuida de você, né? Tem um olhar para você, assim como às vezes você tem para o outro, né? Você também precisa se priorizar. Então, assim, eu acho que esse é um muito caminho. importante. Essa priorização é muito importante. E você falou um ponto ali que às vezes a gente tem uma rotina até muito acelerada, a gente tem muitas coisas para fazer, mas eu acho que o que pode ajudar nesse sentido, que eu converso muito, né? Que eu falo muito para eles, é que a gente precisa se organizar. A gente precisa entender que nem tudo é prioridade, né? Que Exatamente. nem tudo tem que ser feito naquele momento. E quando a gente começa a organizar a nossa rotina, a gente vê que tem tempo para as coisas. Para tudo. Pode até não ter um tempo assim muito grande, que eu acho que hoje em dia é complicado, né? Quem trabalha fora, quem tem a família para cuidar, a gente sabe que o tempo é apertado. Mas quando você consegue organizar uma rotina, as coisas não ficam muito pesadas. E você não fica muito exausto, porque tem aquele momentinho para tudo. Tem aquele momentinho de você chegar em casa, de você tomar um banho, de você fazer uma comida, de você colocar seus filhos para dormir. Tem um tempo de você conversar com seu marido. Assim, eu acho que tudo que a gente vai fazendo de uma forma organizada fica menos pior, menos cansativo. Né? Não deixa de ser cansativo, né? Mas... porque a vida acontecendo é cansativa, né? São responsabilidades, pagamentos, funções, papéis que a gente ocupa, né, nos lugares que a gente frequenta, mas é o que você falou, a rotina, eu sempre falo isso também, e eu tenho visto muito esse resultado através disso, né? Pessoas que chegam no consultório às vezes e falam, eu só vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa, eu não consigo fazer nada, eu não consigo sair, eu não consigo, né, cuidar de mim, fazer uma coisa diferente. E aí, quando a gente começa a organizar ali a rotina, começa a olhar para esse dia acontecendo, né, a gente percebe como a gente pode ajustar. Então, eu vejo pessoas voltando já felizes, falando, olha, consegui, agora eu estou saindo no final de semana, eu estou conseguindo fazer meu autocuidado, fazer uma atividade física, tomar um banho demorado, porque muitas vezes não é nada muito grandioso, sabe? São pequenas ações no dia a dia. É você tomar aquele banho prestando atenção no que você está fazendo, né? Deixando a água cair, sentindo aquele momento. É você estar comendo ali, sentindo aquele momento, né? Normalmente é tudo tão corrido que a gente às vezes nem toma um banho e nem percebe que passou o shampoo. Às vezes você até esquece, será que eu já fiz isso, já fiz aquilo? Então a calma nos pequenos detalhes faz toda a diferença. A rotina, ela não é para aprisionar a gente, né? Ela é para ser flexível. Então, muitas vezes não vou conseguir hoje, eu termino amanhã. Mas o importante é que a gente tenha ali mais ou menos uma noção do que a gente vai fazer e que nesse dia priorize realmente o nosso autocuidado, né? Priorize cada um. Então, é o que você falou. Nada, eu sempre falo isso também para as minhas pacientes. Nem tudo precisa ser dito na hora. Sempre tem 5 segundos para pensar. Nem tudo precisa ser feito na hora. Então, o que é prioridade nisso aqui? Então, acho que elencar as prioridades, isso também ajuda muito a estabilizar essa questão do desgaste mesmo emocional. Sim, e quando a gente começa a organizar, né, como você falou, a gente consegue perceber que as coisas elas vão se encaixando, né? Elas vão tomando uma forma. É aquela coisa, eu fiz uma coisa que não foi legal hoje, não consegui dar 100, mas eu dei 90. Amanhã, sabe? É algo que você não precisa fazer. As suas coisas, as suas tarefas, elas não precisam ser perfeitas. Elas precisam ser feitas. Porque se não for perfeita naquele momento, primeiro que nada é perfeito, né? Mas assim, se você conseguiu dar conta de uma maneira meio assim, que não foi da maneira que você gostaria ou desejou, tem um outro dia, sabe? Você não precisa dormir desesperada. Nossa, eu não dei conta de receber aquele trabalho, a chefe me pediu isso,
ou meu filho me pediu isso, meu marido, minha esposa me pediu tal coisa, não deu para fazer hoje, mas amanhã tem mais 12 horas, 24 horas, para que você consiga organizar. Então, assim, quando a gente não se cobra essa perfeição, a gente consegue entender que a gente tem um limite, né? É, Porque o corpo, como você falou, tem um limite, a nossa mente tem um limite, a gente precisa ter uma pausa, nem que seja 15, 20 minutos de um banho, nem que seja um momento para fazer uma oração, agradecer, ou simplesmente, sabe, ou simplesmente ter uma conversa com a pessoa que você mora, contar seu dia, não precisa contar o dia inteiro, mas assim, pô, aconteceu isso de interessante, porque assim, isso vai ganhando um aconchego assim no coração, sabe? A mente ela vai ficando mais tranquila porque você percebe que você consegue falar. Porque as doenças exatamente. geralmente acontecem quando você não consegue falar, quando você não dá tempo para o seu corpo ele manifestar aquilo que a sua mente estava pensando o dia inteiro, estava preocupado o dia inteiro. E como a gente vê os relacionamentos hoje em dia, né, os relacionamentos, né, de homem e mulher, como eles são destruídos pela rotina. Né? Você deve Exatamente. ouvir Muitas muito isso. vezes, muito até pela falta do diálogo mesmo. Porque, assim, às vezes a gente pensa que o limite, a gente precisa, de repente, usar o limite só para as pessoas fora de casa, né? Para os outros. E é importante também, dentro da nossa casa, a gente ter esses combinados, né? Do que cada um vai fazer, da gente dividir um pouco esse peso, porque todo mundo trabalha, todo mundo corre atrás, então realmente chega em casa muito cansado. E às vezes essa coisa de não conseguir expressar, de falar assim, eu prefiro não falar, eu guardei, esse excesso de adaptação, né? Normalmente a pessoa vai se adaptando, vai tentando se encaixar ali, aqui. Esse excesso de adaptação muitas vezes traz problema para o corpo, né? Com o tempo. Então, é inevitável. Isso a gente precisa colocar para fora. No atendimento, né? A gente fala muito disso, né? Sim. Quero te ouvir o que você traz hoje, né? O que você traz hoje para a sessão? O que aconteceu? Coloca. O que você gostaria de compartilhar? E muitas vezes a pessoa começa a falar, e quando termina, colocou aquilo tudo para fora, sai leve da sessão, porque conseguiu, né, desabafar, conseguiu ser ouvida, que eu acho que esse é um diferencial também muito grande, né? A gente ouvir, entender que cada um tem um diferencial, cada um é único. Então Sim. é você ouvir sem julgamento, né? De você conseguir colocar ali para a pessoa que você está pronta para acolher. Eu falo isso também para as minhas pacientes: se acolha, se abrace. Você também precisa desse carinho. Você também Sim. precisa desse acolhimento. Então eu acho Sim. que essas pequenas coisas podem transformar tudo mesmo no dia a dia, né, de cada um. Então assim, é ter essa atenção mesmo, de não cuidar somente de todos, mas de olhar para si e ver que você também precisa desse momento de pausa, desse Sim. momento de respirar, desse momento de carinho com você, esse momento só seu. Tem paciente que às vezes fala assim, eu às vezes estou tomando banho e estou numa pressa tão grande, estou até machucando meu couro cabeludo de tanta força que eu estou fazendo para tomar banho. Eu falo, e aí às vezes ela lembra de mim e fala, calma, por que essa pressa? Vamos devagar, a gente está em casa, já está tudo bem. Então, assim, dizer isso para si mesmo, né? Às vezes, falar, olha, calma, você está seguro, você está em casa, está tudo bem, nem tudo precisa ser no imediato, a gente tem um tempo para as coisas. Por Então, que é que, trazer por mais que que muitas leveza. vezes a gente vai ignorando esses sinais, né? Por que assim a gente ignora tanto esses sinais, né? São sinais. Por que que a gente não consegue entender, né, isso? Às vezes o corpo está gritando, a mente está gritando, mas por que que muitas vezes a gente acha que isso é pequeno, assim? Eu acho que isso está muito ligado a muitas crenças também, sabe? Crenças de que a gente precisa o tempo todo estar em movimento, o tempo todo dar conta de tudo. Então, assim, existe essa cobrança que às vezes nem é interna, é externa. E eu acho que essa intenção de agradar, essa intenção de performar, essa intenção de fazer aquilo, eu costumo dizer que o bem feito também é feito. Então Sim. não precisa exigir, né, tanta perfeição, querer fazer as coisas todas no mínimo de detalhes, tudo num dia só, né? Calma. Quando a gente começa a conversar, a gente vê que dá para dividir, que dá para fazer uma coisa de cada vez. Então eu acho que essa pressão, né, que vem muitas vezes externa ou de família, sabe, que vem de muitas crenças, valores,
né? Isso faz com que, às vezes, as pessoas banalizem o sofrimento, banalizem essa dor. Tipo, eu não tenho que ser forte, eu Eu tenho que tenho ser que ser forte, forte. eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta. E a gente não precisa ser forte o tempo todo, né? Muitas vezes a gente precisa ser escutado, é falar, é ser ouvido, é acolhimento. A gente precisa dar conta de tudo. Então, acho que essa questão é que acaba, muitas vezes, fazendo com que a pessoa ache que é uma besteira, já passou, nem tô lembrando mais, e vai deixando pra lá, e quando vê, né, chega um momento que o nosso corpo, ele realmente, ele nos para. E aí a gente não tem como fazer diferente. A gente precisa parar e se olhar. Não tem outro jeito. E a verdade, assim, tem até às vezes uma pequena dor de cabeça, né, que a gente ignora, uma dor de cabeça simples, que às vezes a gente sente, a gente fala assim, isso aqui deve ser porque eu bebi pouca água. Isso aqui deve ser o meu óculos. Deve ser o grau do meu óculos que tá, foi o estresse que eu tive hoje. Mas aí aquela dor de cabeça, ela vai persistindo e dura 2, 3, 4 dias, e aí é que a gente começa quando está no limite já, quando aquela dor de cabeça, aquela simples dor de cabeça, ela começa a te incomodar, porque aí você começa a sentir, ao invés de uma dor de cabeça, vem enxaqueca, né, que é algo mais forte. Aí você começa com remédio, e aquilo tudo é o seu emocional. E para Exatamente. a pessoa entender que aquele estresse, que aquilo tudo são sinônimos e acumulativo de coisas que está na sua cabeça. Porque a nossa cabeça, ela trabalha com pequenos processos. Quando você junta tudo na sua cabeça, a sua cabeça ela fica tão cheia, parece um HD, né? Ela vai enchendo, e tem uma hora que você começa a embaralhar tudo, e nada você consegue fazer, você não consegue dar conta de nada, porque tá tudo aqui, você Exatamente. quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. E é engraçado como a gente chega nos consultórios, né? Que a gente fala, vou procurar um médico. Assim, é como você falou, a gente tem que procurar um médico, sim, eles são formados para isso. A gente jamais, em sessão nenhuma, sabe, em processo nenhum de terapia, a gente pode falar que os médicos são para isso, eles existem para isso, né? Mas tem muitos pacientes que chegam e procuram, sente muita dor de cabeça ou sente uma dor aguda, alguma coisa assim, vão procurar os médicos. Aí é muito engraçado que eu já passei por isso, eu posso falar. O médico chegou assim para mim, então, Karine, a sua situação é uma situação de sobrecarga emocional. Você está com um acúmulo de trabalho muito grande, então isso está te trazendo uma ansiedade tão grande que você está tendo o seu coração acelerado, você está tendo Exatamente. suas mãos suando, a sua perna ela treme, você não consegue se expressar e falar com ninguém no seu dia a dia porque você trava, porque assim, começa a vir coisas, aí ele falou assim, então, eu vou pedir para você procurar Um uma psicólogo ou um psicóloga. Aí psicanalista, quando ele falou isso, um psicólogo, psicanalista, quando ele falou isso, eu olhei assim para ele, eu falei, não, doutor, mas eu estou sentindo esses sintomas, são sintomas que eles, na verdade, se transformaram em sintomas físicos, mas tudo se inicia de como você está levando a tua rotina, né? E a sensação de quando você tá, principalmente quando a pessoa tem quando aquilo extrapola, né? Quando você realmente vai banalizando e chega ao ponto de ter uma crise de pânico, por exemplo. Sim. A pessoa tem uma sensação de estar infartando, é uma dor no peito muito forte, que a pessoa acha que é alguma coisa muito séria. Então, assim, pode chegar a um limite realmente de você não reconhecer o que é aquele sintoma e precisar ir mesmo para uma emergência. A maioria, assim, não vou dizer a maioria, mas muitos casos, né, eu acredito que com você também, a gente consegue mediar, fazer os manejos aqui, através da conversa, através da inspiração, e a pessoa consegue estabilizar sem nenhum remédio. Mas muitas vezes a pessoa realmente precisa procurar um psiquiatra para, né, estudar aí a necessidade de uma medicação. Mas assim, tem muitas dicas, né? Normalmente eu falo, tem muita coisa para fazer, escreve, deixa um caderninho do seu lado. Então, assim, existem muitas coisas que a gente pode fazer para amenizar esse desgaste de coisas que a gente tem acumulada. E realmente aí é um alerta, a gente está aí em atenção para os sintomas, um sono desregulado, muitas vezes a gente não consegue dormir, e aí não entende por que não está conseguindo dormir, deita, mas não consegue. A cabeça ela não para, né? Porque o nosso cérebro ele fica o tempo todo querendo decifrar coisas e resolver coisas.
Então, se você tenta resolver naquele momento, você não dorme, e aí você já prejudica várias coisas no seu corpo, né? Não tem uma noite descansada, e aí acorda já irritado, né? Quem não dorme bem acorda, não tem como não acordar irritado. Quantas vezes eu também já acordei de madrugada com uma ideia brilhante na cabeça? Porque às vezes, se você não está acordado, o corpo te acorda. E aí eu já falo, escreve para você não esquecer e vai dormir. E a gente não rende o nosso dia, né? Quando a gente não dorme bem. É bem complicado isso. E a gente está com um problema muito assim, é um problema atual, né? Que hoje em dia é muito difícil também a gente confiar nas pessoas, né? Às vezes a pessoa quer falar, quer conversar, mas às vezes não tem um parente próximo, às vezes mora sozinho, às vezes não tem uma amiga assim próximo, ou tem pessoas, muitas pessoas em volta e se sente inseguro de contar os seus problemas, as suas questões. Eu acho que é por isso que o índice de procura por terapia, ela cresceu drasticamente, é claro, com a situação que a gente teve, né, mundial, que foi a questão da pandemia, mas assim, continuou, né? Se a gente percebeu, foi uma continuação assim de atendimentos grandes, de pessoas procurando ajuda, porque esse excesso de crise de ansiedade, de medo de falar, de se expressar, vergonha do que as pessoas vão achar da tua história, não é qualquer pessoa que você conversa, e aí que entra o nosso trabalho, que é um trabalho muito importante, porque é como você falou, tem gente que só quer falar. Tem gente que chega para falar, para colocar para fora, porque senão vai adoecer, como a gente está falando aqui agora, que passa para o corpo. Então, assim, as pessoas já se expressando e falando nos consultórios ou online, como eu tenho atendimentos online, assim, as pessoas, só o fato delas falarem, dela contar o que aconteceu no seu dia a dia, isso já traz para ela uma leveza muito grande. Até o próximo dia, quando ela acordar, no dia seguinte, ela vai acordar mais leve, independente do que ela tenha falado, ela falou. Porque tem pessoas que não conseguem nem expressar. E o trabalho do terapeuta é justamente esse, é tentar extrair o mínimo daquilo que a pessoa consegue falar. Às vezes ela não fala tudo numa sessão de terapia. Às vezes ela está fazendo várias sessões com a gente ali, ela não fala tudo. Mas o que ela consegue falar já faz com que a mente dela ela se sinta menos sobrecarregada. E os sintomas não ficam tão agravantes, né? Existe muito o que você falou, julgamento das pessoas, né? As pessoas muitas vezes não entendem e aí apontam, né? Julgam, querem até mesmo colocar a sua opinião, né? E o nosso atendimento, ele não é, muita gente acha que é uma conversa, né? Que a gente só conversa e pronto. E não, é uma conversa técnica, é um olhar clínico, é um olhar diferenciado. Tem pessoas que chegam realmente na sessão e não conseguem falar nada. Pedem ajuda, né? Ai, me ajuda porque eu não consigo agora, não sei o que dizer, não sei por onde começar. E aí, quando realmente a pessoa começa a falar, e muitas coisas aparecem depois de tempos de sessão, e que a pessoa traz, porque aí é que a pessoa realmente confia, né? Já estabeleceu aquele vínculo, né? E aí consegue desabafar e te contar o que está acontecendo. E assim, não é muito fácil falar. Eu sei que muitas vezes quando a pessoa inicia é difícil, até porque não nos conhece, né? A pessoa está conhecendo ali o terapeuta, mas é extremamente importante essa fala, se colocar para fora, esse falar da dor sem vergonha, né? Sabendo que a gente não vai realmente, e não tem mesmo, né? Um olhar de julgamento ali, de crítica para o que aquela pessoa está passando. A gente tenta, às vezes, entender por que está por trás daquilo, porque muitas coisas, às vezes, a pessoa faz, né? Muitas atitudes ela toma, porque tem uma história de vida ali por trás. Então, tem coisas que aconteceram muitas vezes na infância ou na adolescência, que faz com que esse adulto ele seja, assim, proativo e acha que tem que ser dessa forma. Que não existe outro jeito, né? E vira um funcionamento. E aí, quando realmente isso vira um funcionamento, é muito doloroso. E às vezes é difícil retroceder um pouquinho, né? Voltar atrás. Mas é possível.
É Não, possível. e como é importante as pessoas dar continuidade ao tratamento, né? Porque às Exatamente. vezes a pessoa faz uma, duas, três sessões, aí quando começa a se soltar, quando a gente começa a entender a história dela, ela, não, eu já estou bem. Exatamente. Eu Porque consegui realmente falar. vai ter uma melhora inicial, né? Só que existe, e as pessoas, algumas, né, ainda não percebem o quanto aquele suporte do tratamento, né, do acompanhamento, mesmo que você não esteja ali todo dia, muitas Sim, vezes é uma vez pela semana, mas o fato de você saber assim, eu tenho um espaço meu para falar, eu tenho um momento meu ali para colocar para fora aquilo que está me incomodando, só isso já vai te trazer um bem-estar. E aí realmente você fica mais leve. Mas aí muitas pessoas saem, depois de muito tempo voltam, porque percebem que esse acompanhamento, esse suporte ali próximo, junto, né, pronto a ouvir, pronto a acolher, é necessário. E é aquilo que consegue fazer com que você siga. É lógico que em algum momento você vai caminhar sozinho. Eu sim, costumo fazer, se a gente começa com sessão semanal, depois de um tempo, quando a gente avalia que é interessante, a gente passa para quinzenal, e depois a pessoa vai ficar uma vez por mês, daqui a pouco a pessoa caminha sozinha. Então sim. existe essa possibilidade, né? E muita gente ainda tem muito preconceito. Acha que fazer terapia para quem tem algum problema, é para Sim. não acredita que fazer a terapia é para todo mundo, né? Porque é ótimo. Eu acho ótimo, acho que todo mundo deveria, inclusive, fazer terapia. Mas muita gente acha que é só para quem está doente ou para quem tá, para quem tem problemas mentais, quando não é Sim. isso, né? Não é só As isso. pessoas, eu acho que é mais aquela questão que a gente estava falando aqui. É um pouco de vergonha de externalizar muita coisa, né? Mas como a gente escuta tantas histórias, né? É aquela parte de confiar, né? Quando você cria um vínculo, aquelas pessoas têm que entender que a sua história não vai ser externalizada, né? Que é algo que fica entre o paciente, né? Ali e a pessoa que está atendendo, eu acho que tem que ter esse vínculo mesmo, tem que ter mais, Exatamente. tem que ter mais de uma ou Pronto, isso. Voltou, voltamos. voltou. Eu acho que essa questão de vínculo mesmo que a gente estava falando, isso é muito importante. As pessoas, elas entenderem que a gente precisa entender a história dela primeiro, né? As coisas não acontecem assim, de repente. É tudo uma questão de, sabe, primeira sessão, você conta a sua história, aí tem a segunda sessão, a terceira sessão, onde a gente vai ganhando, assim, a gente vai ganhando um vínculo mesmo, entendendo a história da pessoa, para a gente saber onde tudo isso começou, porque uma ansiedade, uma crise de ansiedade, ou um medo, uma crise de pânico, alguma coisa assim, as coisas não começam assim, né? As coisas, elas não começam do nada, elas têm uma história, ela tem uma história por trás disso. Como você falou, tem muita coisa vindo da infância, tem muita coisa na adolescência, que as pessoas trazem na fase adulta. Então, assim, a gente precisa desse histórico, a gente precisa trabalhar isso, entender de onde isso iniciou, para que a gente também entenda onde a gente pode, sabe? Porque às vezes são coisas simples, mas são coisas simples que vêm de muito tempo. Então acaba se tornando uma coisa muito Exatamente. grande, né? Exatamente. Eu costumo falar, nada vem do nada, né? Alguma coisa ali aconteceu e fez com que você apresentasse esse sintoma agora. E muitas vezes, né, como o nosso corpo ele é muito sensível a cheiro, né, o que a gente escuta, o toque. Então, muitas vezes a pessoa até repete essa crise de ansiedade, tipo assim, de repente eu fiquei com uma falta de ar. Sim. E não são coisas ali do momento. Né? São coisas, às vezes é alguma coisa, uma voz, um O cheiro, que uma coisa que desencadeou, comeu. né? O que fez ela lembrar de alguma coisa que não fez bem a ela. Exatamente. Que leva exatamente para aquela sensação, que na verdade é a mesma sensação de dor que talvez ela tenha tido lá atrás, e aí que faz com que a pessoa tenha, né, já comece ali a desencadear uma crise. Então, assim, eu sempre falo, respira, tenta pensar por que que isso aconteceu, vamos entender o porquê disso. E a gente acaba encontrando, né, um motivo, acaba encontrando a causa daquilo, né, por que a pessoa está se sentindo daquela forma. E aí, quando você acha a causa, e quando a pessoa começa a falar, né, coloca para fora, e a gente identifica a causa, aí a pessoa consegue resolver aquele problema, né?
E a cura, é importante essa questão da respiração que você falou, porque assim, a pessoa que está passando naquele momento por uma crise de ansiedade, está sofrendo alguma questão, ela tem um gatilho para aquilo, né? Não adianta a gente trabalhar aquilo nas sessões e a pessoa continuar convivendo naquele ambiente, com aquelas pessoas ou naquela situação que te causa gatilho. Porque muitas vezes a gente está trabalhando com a pessoa está ali desenvolvendo, mas a pessoa acaba voltando para aquele ciclo, voltando para aquela situação, então volta tudo de novo. Por quê? Porque isso é um processo, né? São gatilhos que alertam a gente de muita coisa. E essa questão da respiração, como isso é importante? Porque às vezes o simples fato de você respirar de uma maneira, ela te acalma. Às vezes você está num turbilhão de situações acontecendo ali, sabe? Eu passei por isso, assim, eu sou prova viva disso, que eu tive crise de ansiedade de uma situação que eu sofria em trabalho, e eu procurei ajuda, porque eu estava tendo crise de ansiedade, eu não estava conseguindo desenvolver no trabalho. Por quê? Porque a pessoa que me causava essa crise de ansiedade era a minha chefe. E eu tinha que vê-la todos os dias, eu tinha que trabalhar todos os dias. Então, assim, para eu fazer essas sessões, para eu trabalhar esse medo, essas questões, eu realmente precisei sair daquele ambiente. Muitas vezes a gente vai tratando, mas assim, aquele ambiente te causa gatilhos todos os dias. E quando eu saí daquele ambiente, eu já estava conseguindo me ver de uma outra forma, porque eu entendi que a situação não era comigo. A situação pertencia ao ambiente, a uma pessoa, a uma questão que não era a Karine em si. Então, assim, é importante também, além da gente trabalhar, a gente entender onde aquela pessoa está, onde aquela pessoa está vivendo, com quem ela está vivendo, o porquê daquela pessoa estar trazendo gatilhos ruins, né, sensações ruins, porque não é normal, não é? Não é, Tatiana? E muitas vezes é o que você falou, não adianta a gente só trabalhar em cima daquela situação, né? Se as coisas não mudarem, né? Se a gente repete o mesmo funcionamento. Então, muitas vezes é preciso sim, né, sair, é preciso sim mudar as peças de lugar, mudar as estratégias, porque senão realmente você insiste naquela situação todo dia, e aí você não consegue uma melhora. Você está sempre, às vezes, entrando em crise, sempre passando mal, porque acaba que uma coisa simples, às vezes, na sua rotina. É muito interessante que quando às vezes eu começo a atender, né? Estou atendendo ali numa sessão e aí a pessoa vem e fala alguma coisa que está acontecendo e eu já começo. Como que é a sua rotina? Como é que é seu trabalho? E aí às vezes a pessoa até fala assim, mas tipo assim, não entende muito o porquê disso, né? E juntas, né, nós chegamos à conclusão de que alguma coisa aconteceu ali, né? Ou de repente, mas eu parei para pensar, minha mãe ou meu pai no passado faziam dessa ou daquela forma. E aí a gente começa a entender. E aí que realmente a terapia começa a funcionar, né? Porque eu falo para eles, não é só aqui, né? A terapia não funciona só aqui, não. Durante a semana você está fazendo análise. Por favor. Tem sites. Por favor, se lembre de mim em cada momento. E assim, vai ter mesmo insights, e lembra do que a gente fala, né? É muito comum isso. E às vezes quando volto fala, nossa, eu fiquei, olha, pensando sobre aquilo que você falou, analisando, e realmente eu encontrei várias situações, encontrei vários motivos. Por que eu tô me sentindo assim? Por que está acontecendo dessa forma? Porque às vezes a gente consegue trabalhar o nosso eu, né? Por que aquilo me afeta tanto? Porque o outro, ele não muda. O outro é daquele jeito ali, ele só vai mudar mesmo se quiser, em alguns casos. Então aí você pensa, mas por que eu me afeto tanto com aquela atitude do outro? Sim. Por que aquilo me desestabiliza? Porque muitas vezes não é nem aquela pessoa, muitas vezes é uma situação que aconteceu no passado. Pode ser que seja a pessoa, mas muitas vezes e às vezes só descobrir o que é, entender o que é, né, já faz com que a pessoa consiga agir com mais tranquilidade. Tipo, já sabe e assim, evite, às vezes é importante até você evitar alguns ambientes, algumas pessoas, para que por você, né? Para que você olhe para você um pouquinho. É engraçado como você precisou aí, Thay.
Quando as pessoas, assim, no meu caso, assim, ficou tudo muito bem, assim, eu entendi muito bem que aquela questão não era uma coisa comigo, sabe? Eu entendi que era algo com a própria pessoa tinha um problema em questão e ela colocava isso para fora tratando as outras pessoas mal, enfim, nas questões de relacionamento tóxico foi o que eu vivi. Na verdade, eu não vivi um relacionamento tóxico com uma pessoa, com um relacionamento amoroso, eu vivi numa parte de trabalho, né, profissional. Então, assim, eu entendi que eu era uma boa profissional. Eu entendi que eu era capaz, eu entendi que eu conseguia me desenvolver, porque às vezes a gente consegue, a gente é boa naquilo que faz, só que a gente está no ambiente errado. E às Então, vezes a quando pessoa eu tenho... fala tanto isso que uma hora você acredita. E aí você Exatamente. desacredita de você. Então, assim, Exatamente. por isso que é tão importante avaliar o que está acontecendo, né, por trás disso. Aí você começa a travar, porque aí você Sim. desacredita de você e trava e tem medo até de tomar decisões, né? Quantas pessoas, às vezes, têm tanto potencial, tanto talento para desenvolver, e aí quando você trabalha autoconhecimento, autoestima, autocuidado, e a pessoa começa a descobrir, peraí, como você falou, estou no lugar errado, eu não sou essa pessoa incapaz, eu posso, eu tenho capacidade, eu posso fazer diferente. E aí as coisas mudam, sabe? É muito bom, né? A gente vê a evolução de cada paciente, quando o paciente chega até com... Porque até o rosto, né, muda. A pessoa fica com um semblante, às vezes, caído, né? Um semblante pesado. E você vê que a pessoa já chega sorridente, já chega mais leve, já... Olha, como foi Confiante, libertador eu né? dizer Confiante. confiante. Como foi Sim. libertador dizer não, que nem tudo eu Sim, posso. colocar um limite em certas situações que é necessário. É difícil. É difícil. Tem pessoas que você, ai meu Deus, como é que eu vou dizer não se eu sempre disse sim para ela? Mas assim, esse Pois é. não que você vai dar é um sim para você, né? É um sim para Exatamente. você, para o seu começo, para o seu desabrochar naquela situação, para você entender que você também sabe travar, que nem tudo que você vai fazer Exato. é o que precisa fazer. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de agradar todo mundo. Oi, mas você está se desagradando em algum momento. Porque quem tenta É, agradar multidões, uma hora se afunda, né? Então, assim, exatamente. como isso é interessante, né? Mas, assim, em que momento, assim, Tatiana, a gente consegue entender que o corpo, ele está gritando, assim, como é que a gente pode fazer para a gente ouvir melhor o nosso corpo, para a gente, né, dar aquele start assim? Eu acho que eu entendo que é estar atento ao que você sente, né? Você sentir, se permitir sentir, porque tem muita gente que nem se permite sentir, né? Se permitir sentir aquela dor e estar realmente atento para os mínimos detalhes, para as mínimas coisas que mudam na tua rotina. Porque você percebe, você já não acorda da mesma forma, você já não vai para aquele trabalho feliz. Você já vai nervoso, já vai tremendo, você já vai com aquela sensação de dor no estômago, daquele frio na barriga. Então, assim, eu acho que esses primeiros sintomas, se você estiver atento, você consegue mediar isso para que isso não vire uma doença mais séria, né, mais à frente. Então, é se escutar um pouquinho, né? É não se banalizar, porque tem determinadas coisas que ninguém vai fazer pela gente. Que se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer. Tem determinados cuidados e limites que se a gente não der, ninguém vai dar pela gente e ninguém vai fazer. Então, esse acúmulo de coisas começa a trazer, sim, problemas. E começa a trazer. E a dor é física. Eu acho que é muito tranquilo a gente também perceber isso, porque é uma dor física. A gente começa a sentir realmente no corpo. Não é uma coisa mais que às vezes a pessoa também banaliza tanto, né? Os outros julgam ou banalizam tanto, que a pessoa começa a pensar, isso é coisa da minha cabeça. Será que sou eu que estou pensando assim? Será que é só comigo? Será que ninguém está vendo? Então, assim, é não banalizar. É Sim. olhar para você. Quantas conversas eu falo para as minhas pacientes fazerem no espelho? É Eu olhar falo, com olha no carinho, né? espelho, olha Se com olhar carinho com para carinho. você, se Sim, perdoa. Porque sim, muita coisa às vezes a gente faz porque não teve jeito, a gente precisou fazer. Mas
se perdoe e fala, agora a gente vai caminhar junto, eu vou cuidar de você. Bola pra frente, vamos nessa. Que é como eu falei, tem um dia após o outro, né? Porque hoje eu não consegui fazer legal, amanhã eu vou fazer. Amanhã é um novo dia, um novo começo. Amanhã é uma nova oportunidade de eu fazer melhor, de eu aprender. Então, assim, é não ficar com medo de errar. As pessoas têm muito medo de errar, né? Outra coisa extremamente importante, porque o erro, ele é importante, ele faz parte da aprendizagem. Sim. É errando que a gente vai aprender a fazer o certo. Então, assim, tem gente que também tem medo de perguntar, né? Às vezes erra porque tem medo de perguntar, porque acha assim, não, será que eu vou falar uma besteira? Então, assim, essa preocupação, né, de não errar, de fazer perfeito. Sim. E aí, você continua repetindo padrões, quando você não para olhar aquilo, né? E, poxa, peraí, eu errei, deixa eu ver como eu posso acertar, pedir ajuda. Quantas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda? Sim. E, assim, é extremamente importante quando o nosso corpo pede socorro, né? Quando ele pede ajuda, que a gente busque essa ajuda. Às eu vezes costumo no dizer limite, que... né? Às vezes no limite grande, infelizmente, né? Às vezes precisa chegar num ponto onde o corpo ele está tão exausto que os sintomas, né, eles vêm dessa forma. Eu estou aqui com uma pessoa que falou aqui, eu acho que é Leandro o nome dele, Leia, acho que é o Leandro o nome dessa pessoa. Ele colocou assim um não, e um não sem culpa é ótimo, né? Quando a gente consegue dar aquele limite àquela pessoa, porque assim, quando você fala o primeiro não, com aquele começo lá atrás de que você, nossa, mas eu sempre falava assim para essa pessoa, quando você fala o primeiro não, parece que você desabrochou. Quando você fala o primeiro não, é libertador. Você agora, não que você vai falar não para todo mundo, você vai virar um vício, mas assim, o fato de você conseguir negar alguma coisa para só agradar uma pessoa e desagradar você, quando você consegue falar um não, eu acho que aquilo te tira uma culpa, sabe? Tão grande, porque às vezes aquele não vai prejudicar tanto a tua rotina, a tua vida, a tua situação, que é uma palavra, sabe? Que precisa ser dita. É difícil pra caramba. Eu falo por mim mesmo, é difícil, é muito difícil isso. Falar não, muitas vezes impor limite, muitas vezes até por pessoas que a gente mora mesmo, nossa família. A gente tem dificuldade demais de falar não para quem a gente convive, quem a gente ama, porque a gente fala, caramba, eu vou dizer não para ela, mas eu amo muito uma mãe, um irmão, um marido, uma esposa. Então, assim, às vezes é uma coisa boba você falar, ai, não tô afim. Ai, vamos ver aquele negócio, poxa, eu não tô com vontade, mas assim, é você encontrar uma maneira carinhosa de falar. A gente não precisa ser bruto, Não, né? É uma maneira de falar, às vezes, poxa, eu não tô afim, assim, poxa, eu não quero estar lá sem vontade, se você me entende. É coisas simples que vão acontecendo que a gente vai aprendendo a falar de uma forma bacana para outra pessoa. Uma mensagem. Exatamente. Se autorizar, né? Dizer, eu posso fazer isso, eu posso, de repente, não querer nesse momento fazer alguma coisa. Porque quando você aceita, você vai fazer com um sentimento de obrigação. E aquilo não vai te fazer bem, não vai te fazer bem. Então, às vezes, é importante, é melhor ser sincero, né? E falar, olha, não dá pra mim, não vou conseguir dar conta. Ou então você pega pra fazer o que você falou aí dentro da tua rotina, você faz pra pessoa e deixa de fazer uma coisa que você precisa fazer por você. Sim. E aí, no final das contas, você se atrapalha, você não consegue cumprir aquilo que você tinha como meta ali para aquele dia, como coisas que você precisava resolver. Então, assim, é realmente libertador, traz uma leveza, né? E eu acho que isso evita muitas causas mesmo, muitos problemas emocionais. Quando você consegue, e as pessoas próximas, assim, acontece muito com as pessoas mais próximas, né? E é importante, você falou num dado também importante, que muitas vezes quem está do nosso lado, né, a pessoa que está do nosso lado, às vezes não entende também, né? Acha que é frescura, às vezes acha que aquele sintoma está exagerando, a pessoa está exagerando. Então, não só quem passa pela situação, né, mas para quem está aqui vendo a gente, né, e que que percebe que a esposa, né, ou a filha tem apresentado esses sintomas diferentes, não banalizar isso também, né? Acolher também isso, porque muitas vezes a gente ajuda e evita situações, né, que a outra pessoa tenha, quando a gente entende, compreende, ouve, para entender a dor do outro. E aquela situação também, a gente vê muito isso nos casos de luto, né?
Quando a gente Sim. perde uma pessoa muito querida, a gente tem muitas pessoas que não conseguem lidar com a dor, né? As pessoas, elas entram em depressão, infelizmente tem muitas pessoas que chegam a se agravar nesse momento, né? E como é importante esse processo de quem está passando por um luto, esse processo de falar, todo dia. Às vezes você falar aquilo, você viveu o luto no choro, na fala, na tristeza. Quando você tem uma pessoa, mesmo que você fale durante 10, 20 dias, um mês, a mesma coisa, mas o fato de você viver o luto durante 30 dias falando é diferente, porque aquela depressão, ela não vem de uma forma assim pesada, né? Que às vezes arreia você mesmo, deixa você completamente fora dos eixos, sem vontade de fazer nada. Parece que a sua vida acabou. Então, assim, como é Você vai se importante. abandonando, né? Você vai Sim, se abandonando. Você vai se abandonando, e quando vê, você já não quer tomar banho, ou você não tem forças para levantar para trabalhar, ou você não consegue comer, porque muitas vezes acontece isso, né? Inapetência, a pessoa não consegue sentir sabor, né? Não vê cor no mundo, não vê sabor na comida. Às vezes gostava tanto, né, de fazer essas coisas, e o luto é muito importante até a gente falar sobre ele, porque hoje muitas pessoas ainda na sociedade, né, entendem que a gente tem que ser forte, que você não tem que viver o luto, que você não tem que chorar, né? Ah, não chora não, tá num lugar melhor, né? Tá bem, agora não tá sentindo dor. E a gente sabe que isso não consola, né? E não adianta, porque o que a pessoa mais precisa naquele momento é gritar, é chorar, é viver aquele luto, é sentir aquela emoção, né? É sim. colocar aquilo tudo para fora. E aos poucos, quando você se permite viver esse luto, se permite ir devagar, né? Muitas vezes as pessoas já chegam, vamos tirar as coisas do armário, vamos começar a doar as coisas da outra pessoa, e não é assim. Não é assim. A gente precisa de tempo para assimilar isso tudo que aconteceu, né? O luto não é uma coisa tão fácil da gente internalizar, ninguém foi preparado para isso. Na É muito verdade, a difícil. nossa mente ela não é preparada para perder pessoas. É porque o vínculo, o amor que a gente tem é um sentimento muito, né? Então, assim, quando a gente perde uma pessoa, a gente parece que a gente perde um pedaço da história da gente. Exatamente. E a gente aprender a conviver com a dor. A gente em nenhum momento está falando que você não pode chorar, que não pode sentir, que não pode sofrer, que não pode passar uma semana chorando. Você Tem que pode. fazer isso. Você Tem terminou que um fazer. É relacionamento, importante. É. terminou um relacionamento com uma pessoa que você amava muito, você vai sofrer, você vai chorar. Uma amizade se afastou, não sei, aconteceu uma traição de amizade, uma briga, a amizade se afastou, você vai sofrer. É necessário, é necessário. O nosso psicológico, o nosso cérebro, ele precisa entender que aquilo dali acabou, mas ele tem que ter um tempo para isso. Ele não é uma Leva máquina que você tempo. aperta um botão e aquela história simplesmente saiu da sua vida, foi arrancada da sua vida, foi apagada, pega uma borracha, assim, apaga, isso não existe. A gente precisa, tem gente que precisa para passar um luto, não é passar um luto, não é esquecer, mas assim, você aprender a conviver com aquela pessoa que não está mais na sua vida, com aquela ausência. Tem gente que precisa de um mês, tem gente que precisa de 6 meses, tem gente que com um ano, porque tudo é um processo. E quando a gente tem ajuda, quando a gente tem uma pessoa ali próxima, um amigo, um parente que esteja sempre próximo ali, ela não vai ser aquela pessoa que foi embora, mas ela vai ser uma presença para mostrar que você não está sozinho. Então, assim, Exatamente. é necessário. Exatamente. Então, falar sobre a pessoa, né? Viver isso. Não se fechar, né? Não achar que tem que passar rápido. Essa coisa do tempo. O nosso cérebro ele tem muita dificuldade de entender tanto essa questão do luto, ele fica confuso. Quanto a confusão, brigas, essas coisas, o nosso cérebro ele tem dificuldade para organizar e entender. Então, às vezes, leva 2 anos, e tem pessoas que às vezes estão se cobrando, né? Poxa, já tem um mês, já tem um ano e eu ainda estou chorando, porque é comum. Muitas vezes, estudos, né, falam que você leva 2 anos para superar um luto. E muitas vezes mais do que isso, Sim. porque não é uma coisa fácil. Então, são coisas que a gente não consegue encaixar e decifrar. Que o nosso cérebro ele tem essa inteligência quando você vê qualquer problema ou alguma coisa, a tendência é dele te dar uma organização ali, né? De ele se organizando para te dar uma solução para você agir. Quando você não consegue fazer isso, porque com a morte você não tem o que fazer.
É só o tempo. É só o tempo. E aí, realmente, não é muito fácil, confunde mesmo, cada um tem seu tempo, então, assim, é muito importante que a pessoa entenda que cada um tem seu tempo e quem está vivendo luto respeite o seu tempo, o seu ritmo. Porque a pessoa, por que ela sente tanto? Porque ela amava muito também. Então, é impossível não sentir tanto, né? Aquela ausência. E muitas vezes não é logo lá no momento que está acontecendo a cerimônia ou alguma coisa, não. São dias depois, quando você tem que conviver com aquela ausência dentro da sua casa. Sim. Né? A falta daquela pessoa. Então, eu acho que o respeito, né, o que você está sentindo, o que você está vivendo, é extremamente importante. E o luto, ele não acontece só na morte de uma pessoa. Né? Como você falou, muitas vezes é num término de relacionamento, é uma amizade, é uma saída de um trabalho que você amava e está lá há anos. E tem etapas, né? Etapas que a gente precisa viver. Sim, a gente precisa passar por isso, né? É por isso que a terapia é um processo, que não é na primeira, na segunda, na terceira sessão que a gente vai, às vezes, entender coisas que a gente precisa entender. Não é porque a gente quer insistir ou nessa parte financeira, isso não é isso, é porque a gente precisa trabalhar o psicológico, fazer com que aquela situação, não é que ela se torne fácil para você, mas que você aprenda a conviver com aquela situação difícil. Porque o bom é quando você convive com aquilo, mesmo sendo difícil, mas você aprende a lidar. Terminei um relacionamento, ou uma pessoa, infelizmente, uma pessoa que eu amava muito, ela faleceu, foi embora, viver esse luto, e você entender assim, poxa, ela foi embora, mas ficou uma história bonita que eu vivi, independente de quem seja. É você pegar aquela parte positiva e boa, e você colocar aquilo como, sabe, um aconchego, um abraço. Que às vezes aquela pessoa não te deu o último abraço, mas você conviver com aquilo, você entender que o que aquela pessoa deixou é muito mais importante, às vezes, do que aquela dor que você está sentindo, sabe? É aprender a conviver com isso diariamente e procurar ajuda. Porque as pessoas, elas têm preconceito em procurar ajuda. A gente está aqui, a gente que eu falo não é a Tatiana, não é a Karine, mas assim, a gente está aqui profissional para isso. A gente escuta muitas coisas, a gente lê, a gente estuda, a gente vai chegar num ponto onde você vai conseguir se expressar, que às vezes é isso que você precisa. Então, assim, procurar ajuda mesmo, sem preconceito, sem vergonha. É uma questão mesmo a gente não é... A gente não vai fazer tudo por você, mas a gente vai iniciar com que você se ame, a gente vai fazer você enxergar a pessoa que você é, o que você consegue, a gente vai fazer com que você pegue as partes mais bonitas da sua vida, onde você consiga agradecer mais do que reclamar. Então, assim, são coisas que a gente vai puxando, sabe? A gente vai tentando puxar a parte boa da sua vida. Porque existe parte ruim e boa da nossa vida. A gente vive processo, a gente vive altos e baixos. A vida não é linear. Ela não é linear. E ainda bem, né? Que tem esse alto e baixo, imagina, né? Então, que bom que a gente tem esse alto e baixo. Tem momento que a gente está muito bem, tem momento que não está. E a gente vai aprendendo no dia a dia a conviver com isso, né? Respeitar realmente o tempo, porque a gente não tem fórmula mágica. Né? A gente não tem, né? Uma varinha, né, mágica. Então a gente entende que é um processo e que cada pessoa tem seu tempo. Sim. E buscar ajuda não é fraqueza, é um ato de coragem. Muito. É quando você consegue reconhecer, né, o que você está sentindo, olhar ali para você e buscar ajuda e falar sobre aquilo. E buscar mudança, né? Principalmente buscar. Quando você busca ajuda, significa que você quer a mudança. E se você quer a mudança, aos pouquinhos as coisas vão acontecer. Fica mais fácil quando você quer, né? Porque ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. É importante, ninguém vai fazer aquilo que só você pode fazer por você. Se amar, se cuidar, se valorizar, entender onde te dói, qual é o seu ponto fraco, qual a situação que você precisa melhorar, onde você precisa enxergar aquilo que você não está enxergando. Então, assim, essas questões, isso é um processo, é só você se abrir. Quando você se abre, procura ajuda, a gente consegue adentrar em você, conversar, falar. Então, assim, isso é muito importante, Tatiane. E, assim, para a gente finalizar esse papo tão maravilhoso que a gente está aqui,
Eu queria que você deixasse assim, uma mensagem assim, para as pessoas, além dessa mensagem que a gente fala tanto aqui de procurar ajuda, eu queria que você falasse, chamasse mesmo as pessoas a se conhecer, a se amar, a procurar ajuda, e eu queria que você deixasse uma mensagem assim para as pessoas que ainda não procuraram ajuda, para as pessoas que estão sentindo esse sintoma assim no corpo, essa situação toda que a gente falou aqui, para não deixar chegar a esse extremo. Então, assim, passa essa mensagem assim para as pessoas. Eu queria dizer o que eu sempre falo quando uma pessoa nova chega, né, no consultório, online. Você não precisa caminhar sozinho. Você pode pedir ajuda. Ajuda é um ato de coragem e não fraqueza. Então é extremamente importante, né? Se você se identificou, né? Você está ouvindo aqui a gente, se identificou com algum sintoma, com algum mal-estar que você também sente, alguma situação que você está vivendo, escolha você, não desista de você. Né? Muitas vezes a gente precisa se escolher e entender que você não precisa caminhar sozinho, que tem profissionais bons, espetaculares, que estão aqui dispostos a te ouvir, a ouvir a sua história, a não julgar, a entender o que você tem, né, realmente que está te incomodando, a sua dor, enxergando isso realmente como uma dor. Porque muitas vezes o outro olha e acha que a sua dor é maior do que a do outro, e não entende, né? Só quem está vivendo é que conhece o tamanho do que está sentindo. Sim. Então é não banalizar, não desistir de você e realmente se entender que você não precisa caminhar sozinho, que caminhar junto é muito melhor, né? E que junto a gente pode construir um caminho mais leve. É isso. Ai, Tatiana, muito obrigada. Muito obrigada por esse bate-papo aqui. Eu quero agradecer também as pessoas que viram ao vivo e as pessoas que também vão ver, né, esse vídeo depois na íntegra lá no YouTube. E eu quero agradecer mesmo por você ter topado bater esse papo com a gente. Foi um prazer enorme falar com você, bater esse papo tão bacana de algo tão importante, né, que a gente vive. Sim. E é aquela coisa, não banalizar, porque nada é pequeno demais quando está incomodando a gente, quando está paralisando. E é verdade. E tem coisas que a gente não consegue mudar, né? Tem coisas que não... Se a gente acha que é bobeira e vai banalizando, né? A nossa saúde mental, quando ela realmente ela é afetada, né? A gente não tem, às vezes, como voltar atrás. Muitas vezes já está algo muito ferido, a pessoa muito debilitada. Então, não deixar chegar nesse momento, que a nossa saúde mental, ela tem valor, ela tem um preço, né? A nossa paz, ela tem um preço. Então, tem uma pessoa que deixou uma frase aqui, essa pessoa deixou essa última frase, a gente finalizando. Nunca foi tão importante esta ajuda que vocês dão com muito acolhimento e ajuda. Assim, agradecer então mais uma vez e dizer que espero que seja o primeiro de muitos, que a gente possa se encontrar aí com outros temas, batendo esse papo tão bacana. E muito obrigada mesmo, Tatiana. Obrigada mesmo. Também quero te agradecer. Também quero agradecer para quem veio ao vivo, agradecer você, dizer que foi um prazer também para mim, foi ótimo o nosso bate-papo, né, falar desse assunto tão importante. E que seja realmente o primeiro de muitos, porque eu acho que a gente tem essa missão aí, né? Além de um trabalho, a missão da gente falar um pouco sobre o nosso trabalho para as pessoas e mostrar o quanto a gente pode fazer a diferença, né? E o quanto isso pode amenizar a dor e tornar a nossa vida mais leve. É verdade. Então, isso. Obrigada mesmo. Uma boa noite aí para você. Obrigada. Obrigada. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.